que questionam a qualidade da prestação jurisdicional. E a gente tem ouvido aqui no Congresso toda a responsabilidade que o médico tem em relação a isso. Entretanto, considerando essa interface com a perícia, a boa prestação jurisdicional, sem dúvida, se relaciona com uma perícia qualificada. E essa perícia qualificada depende, sim, da qualidade do perito. Entretanto, também depende de um sistema pericial adequado, das condições onde essa perícia é feita. Portanto, existe uma relação direta entre o sistema pericial e a prestação jurisdicional. E o objetivo aqui é a gente falar do sistema pericial. Nós não estamos aqui para falar sobre a honestidade ou a integridade de ninguém, porque eu sou um perito trabalhista. Mas o objetivo é analisar o sistema pericial em relação à melhora da prestação jurisdicional. E a perícia trabalhista é um trabalho de profissional liberal. E em sendo um trabalho de profissional liberal, o que a caracteriza é esse tripé. Se faz um contrato onde um serviço é contratado por um valor, esse serviço é prestado e um pagamento é feito. Isso caracteriza o trabalho profissional liberal, segundo o Código Civil, que é quem determina, quem rege a nossa atividade. Com relação ao tomador de serviço, é necessário identificar 3 papéis. Existe o beneficiário, por exemplo, um estudante que aluga um apartamento para estudar fora. Existe a figura do pagador, que é o pai desse estudante, por exemplo, que paga. Existe o responsável, e o fiador, no nosso exemplo. Portanto, esses papéis, apesar de poderem ser desempenhados por um indivíduo só, são 3 papéis absolutamente distintos. Quando se faz perícia na Justiça Civil, o que ocorre é o cumprimento do Código Civil. O que ocorre é o respeito a esses papéis. O que se faz na perícia civil é um contrato entre o perito e a justiça, entre o prestador e o beneficiário. O perito trabalha, em essência, para o juiz, apesar do produto do seu trabalho poder ser usado pelas partes. E, nesse contrato, os honorários são previamente acordados e o pagamento é feito logo após os esclarecimentos. O perito recebe e termina aí a sua relação com o processo. Em seguida, o juiz define o papel do pagador. Quem é que vai pagar esse perito? E isso vai recair entre as partes, ou o Estado em substituição é o suficiente, mas é um ato administrativo, é fixo, não muda, não sobe, não vai mudar se A ganhar ou B ganhar, ou vai ser reduzido em grau de recurso. E, por fim, por sentença, é definido o responsável. E a definição do responsável se dá para resolver a lide. Né? Não tem nada a ver com o perito já deixou de participar do processo há muito tempo. É um bom sistema pericial e ele leva a uma boa prestação jurisdicional. Né? Trabalhar para a perícia civil é bom, né? Apesar da GEF ter lá as suas outras questões. Né? Na Justiça do Trabalho, a coisa funcionou um pouquinho diferente. A perícia, como nós a conhecemos, começou na Justiça do Trabalho em 1968, por força de lei. Os juízes deixaram de poder julgar questões de insalubridade se não tivesse uma perícia. E naquela época, só médico podia fazer perícia de insalubridade. Né? Os engenheiros só entraram nessa em 77. E aí? E os honorários do perito lá, em 1968? Né? Seguiu qual o trâmite? Há de se dizer que na CLT da época, o antigo 818, dizia que o ônus da prova é de quem alega. Ora, o autor é quem alega insalubridade, ele que tinha que pedir perícia, portanto, ele que pagaria as despesas. Ocorre que o autor é insuficiente, por ser insuficiente por força da Constituição Federal da época e da Lei da Gratuidade, de 1950, o Estado deveria assumir o seu lugar. E o Estado assume
o lugar através dos tribunais trabalhistas, pelo orçamento dos tribunais. E os tribunais decidiram não pagar. Né? E com isso, eles impuseram ao trabalhador perito o dever de Estado. Né? Foi simples assim, sob a alegação do munus público. Com isso, ele negou a dignidade humana oriunda do trabalho pericial. Ocorre que proteger a dignidade humana oriunda do trabalho é a base, é a justificativa da justiça do trabalho, da sua existência, não é? Então, eles criaram um modelo de autonegação, trouxeram para dentro da perícia uma contradição insolúvel, né? Esse modelo de autonegação, como é que ele foi explicado? Porque eles têm que fundamentar de alguma forma. E a fundamentação foi essa, que as custas e as despesas processuais nos feitos trabalhistas constituem cargos do vencido, ainda que parcialmente. Como se extrai do disposto no artigo 789, parágrafo 4º, atual parágrafo 1º. Né? Então, veja, quem definiu isso? Quem disse que o médico, o perito vai receber no final foi o artigo 7, a aplicação do artigo 789? O TST. Em 1978, na relatoria do ministro Wagner Giglio, um processualista. Então, a justificativa é essa, né? E aí, a aplicação do 789 ao trabalho pericial é a base do sistema pericial que nós vivemos, né? E o que diz esse cara? Esse cara diz o seguinte: as custas, notaram que não está escrito despesa aí? As custas são pagas pelo vencido. Vencido é o pagador, é o pai do aluno, é aquele cara que efetivamente paga, depois de transitado e julgado a decisão. Na hora que você botou o perito aqui, você transformou o perito no terceiro da lei, no Estado. Né? Muito bom. Custa processual. Custa processual é o valor pago ao Estado. Honorário pago ao perito. Custa processual tem um caráter tributário. Honorário tem caráter alimentar. Custa tributário se justifica para ajudar o custeio da administração da justiça. Honorário pericial se justifica para manter a dignidade do trabalhador. Portanto, é difícil dizer e equiparar os honorários a custas. Né? Mas, fugindo um pouco da questão do perito e entrando mais nas consequências para a sociedade dessa conduta, também não vou entrar aqui no porquê isso foi feito, a coisa ficou assim: se criou, na verdade, um arquivo X, um artigo X. Né? O artigo X é o seguinte: os honorários periciais serão pagos pelo vencido depois de transitada e julgada a decisão. Foi isso que fizeram. Quando? 1968. 1968. Né? Esse é o motivo do perito ser pago somente após o trânsito julgado. 789, atual parágrafo 1º. Esse cara transformou os honorários em sucumbenciais. Ninguém mais. Tá? Características do modelo de autonegação. Né? A gratuidade processual é suportada pelo perito. Durante todo o transcorrer do processo, é o perito quem suporta a gratuidade pericial. Portanto, o sistema pericial impõe que o perito subministre meios para o andamento processual. Né? É o seu trabalho, é a secretária, isso e aquilo. Ou seja, subministrar meios para o trabalho pericial é situação de suspeição. Isso não tem nada a ver com a integridade pessoal do perito. Quando se fala em condição de suspeição, é a condição que está sendo colocada em causa, não se o perito é ou não honesto. Né? Isso também contraria o Código de Ética Médica. O perito ganha se o empregador perder. Né? Isso lá
em 68. Só que aqui era literal, né? O empregador não perdesse, o perito não ganhava nada nesse momento da história. Também a causa de suspeição, também confronta o Código de Ética. O perito é privado dos seus bens sem o devido processo legal. Né? Isso acontece quando você não ganha nada, isso acontece quando reduz o valor do honorário do perito para incentivar acordos, ou quando, num grau de recursos, diminui o seu valor. Isso também impõe ao perito o interesse no resultado da lei. É o sistema que faz isso. E hoje de manhã, alguém perguntou para o juiz sobre a condição, se o juiz leva em consideração a condição de suspeição. Não sei, mas é fato que toda perícia trabalhista é feita em condição de suspeição. Ponto. Né? Isso afastou o perito? Claro que afastou o perito. Né? Isso cria uma dificuldade de acesso à justiça em várias bolsões do país. Isso existe. E criou a indústria da insalubridade. Por quê? Porque isso também é uma oportunidade de negócio. Claro que é. Em outros locais, aumentou o número de processos e o número de condenações. Compromete a qualidade da prestação jurisdicional e desprestia a justiça. Não mudou muito nesses 50 anos, né? Gera prejuízos à nação. É muito prejuízo da má prestação jurisdicional, é muito grande. Né? Desse sistema que nasceu deformado. Né? E aí houve uma discussão sobre a indústria da insalubridade. Por que ela existe? Né? E aí não se discutiu a aplicação do 789, né? Daquele artigo X. Os honorários periciais serão pagos pelo vencido. Porque foi mais fácil, em vez de mexer no orçamento, dizer o seguinte, que na maioria das vezes a empresa era vencida. Preciso só dizer para os senhores que naquela época, vencido no processo trabalhista era um cara só. É um termo no singular. Se a empresa perdesse em hora extra, ela era vencida. Portanto, ela pagava o período. E começaram a achar que os caras entravam com pedido de perícia inútil porque ele não pagava. Não, ele entrava com perícia inútil porque ele começava a ganhar perícia inútil. Lógico. Né? Se você tem perícias sérias baseadas em ciência, as pessoas sabem o que vai dar e o que não vai dar. Né? Não tem essa história, se der, deu. Né? Você só fala assim, se colar, colou, porque às vezes cola. Né? Mas essa foi a tese que foi acolhida. E aí eles resolveram que a causa era que o trabalhador não pagava o perito. E deram uma solução. Vamos mudar o significado do termo vencido. E olha o que surgiu. A súmula 236, dezembro de 85. Isso não está errado, não. O que diz a súmula? A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão relativa ao objeto da perícia. Quem faz trabalhista aqui está cansado de ver essa frase, né? Vocês só não sabiam que ela nasceu em 1985 e é uma súmula. Ou seja, a súmula instituiu 2 vencidos. Um para as outras questões do processo e o outro o objetivo da perícia. Então ficou assim o artigo X. Os honorários periciais serão pagos pelo vencido no objeto da perícia depois de transitar e julgar a decisão. Porque se você olhar essa súmula isoladamente, ela não quer dizer nada. Você não pode pegar essa frase e falar, eu só vou pagar o perito no final do trânsito julgado. Ela nem tem poder para isso. Aliás, teoricamente, nenhuma lei tem o poder de obrigar alguém a trabalhar de graça. Muito bem. Então ficou assim. Você vê que o artigo está ficando cada vez mais distorcido. Mantém a aplicação do 789, o processo passa a ter 2 vencidos, e aí teve um agravante. O perito, para ele receber alguma coisa, a empresa tinha que perder
no objeto da perícia. Adivinha o que aconteceu? Adivinha? O efeito contrário ao... Não, uma distorção leva a outra, uma contradição leva a outra. Ai, meu Deus, o super-ego. Aí veio uma reação a essa súmula. Esse aqui você já conhece, o 790B. Por que esse cara veio? Olha, como é que você tira uma súmula do TST? Mas você não tira, só o TST pode fazer isso. Mas o Congresso pode fazer a seguinte discussão. Não é justo tentar cobrar do cara que não tem. O perito não mudava nada, porque o cara que não tem não paga mesmo. Tá certo? Se a empresa não perdesse, ele não ia ganhar nada. Mas não era justo. Então aí fizeram o 790B. O que o 790B faz? Ele repete a súmula. Né? Ó, vocês querem que tenham 2 vencidos? Então tá bom, tenham 2 vencidos. Mas, se o cara for beneficiário da justiça gratuita, você não pode cobrar dele, não. Foi isso. Então o 790 veio para desautorizar a súmula do TST. E aí começa essa briga, essa coisa do TST. Vai. Muito bom. Aí como é que a Justiça do Trabalho começa a aplicar o 789 aos honorários? Os honorários periciais serão pagos pelo vencido no objeto da perícia, salvo se beneficiário da justiça gratuita. Depois de transitada e julgada a decisão. Aí tem sentido. Muito bem. Isso deu efeitos terríveis. Ninguém conseguia fazer justiça. E na primeira instância tiveram os caras que falaram, gente, a gente precisa melhorar esse troço aqui. E aí os caras da primeira instância começaram a fazer o seguinte, vamos pedir para ser reclamada, adiantar algum aí para o perito. Eles começaram a pedir. E essa prática, que nós conhecemos até hoje como honorários prévios, é um pedido. Nunca foi obrigatório. Não tem previsão legal. Não tem. Mas, entretanto, foi o fato que mais reduziu os efeitos deletérios da aplicação do 789 aos honorários periciais. Só queria voltar lá atrás e chamar a atenção que o 790B é de 2002. A perícia começou em 68, 34 anos depois do 790B veio. Né? Muito bom. Aí teve uma reação a essa prática dos honorários prévios. O TST falou, não, olha, tem a UJ 98, também de 2002, e diz o seguinte, não pode cobrar prévio de ninguém, não. Apesar dos prévios não serem obrigatórios, nunca terem sido, na prática os caras estavam forçando a barra e a UJ impediu isso. Né? Reforça a aplicação, olha, o perito tem que trabalhar e tudo certo. Aí, 98 veio a Constituição e reforçou a necessidade de assistência jurídica integral gratuita pelo Estado. Né? Veio o Código de Defesa do Consumidor que colocou a inversão do ônus da prova. Essas duas acontecimentos tiveram grande repercussão na sociedade, mas a justiça trabalhista continuou tudo como antes. Até que em 2005 veio o provimento do TRT-15, que depois se repetiu nas resoluções do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Eles disseram lá que eles estavam considerando a Constituição Federal, assistência integral e gratuita, 17 anos depois da vigência da Constituição, consideravam a lei da gratuidade de 1950, 37 anos já fazendo perícia na trabalhista, e por fim, na verdade, veio o que estava se considerando mesmo. E quando o 790B veio, ele falou, olha, os honorários devem ser pagos por quem perdeu, por isso o erro suficiente não vai pagar. Então ficou claro que o Estado tinha que se mexer, ele tinha que fazer alguma coisa. E aí houve a colocação no orçamento do tribunal, ou seja, a comprovação, quem tem que pagar, o Estado tem que fazer gratuito através de quem? Dos tribunais. E aí você fala, agora vai melhorar. Só que não, né? Porque eles inventaram de colocar condições para cumprimento da lei. Uma delas foi a sucumbência na parte da pretensão relativa aos objetos da perícia. A sucumbência está lá no 789, transitado em julgado da decisão, no 789. Ele reafirma a colocação dos honorários. Mas quando uma coisa está ruim, ela pode piorar. Pode. Por quê? Porque os caras escreveram o seguinte, ó, artigo 7. Tudo bem, nós vamos pagar, mas nós só vamos pagar se tiver dinheiro no orçamento. Órgão público sobrar dinheiro, né?
Aí, pode deixar estressado, né? Esparrinha, né? Credo. Pô, meu amor. Muito bom. Então, quando os caras compram café, eles pagam o café, não pagam? Então, se a gente for olhar na escala de valores dos tribunais brasileiros, os tribunais trabalhistas brasileiros, o honorário pericial está abaixo da coisa. Café, clipes, papel, caneta, nós estamos abaixo de tudo isso. Né? E pagar quando você tem dinheiro, dizem, isso eu quem digo, que é o sonho de todo escravagista moderno. Se esse sonho for verdadeiro, os tribunais trabalhistas do Brasil é a maior estrutura com filosofia escravagista atuando no país. Né? Por quê? Porque ele paga se tiver dinheiro. Impõe a necessidade de haver disponibilidade orçamentária, mantém o 789, reação 790B, como fica a Constituição Federal nessa situação. E aí ficou lá o nosso artigo X. Os honorários periciais serão pagos pelo vencido no objeto da perícia, salvo se beneficiário da justiça gratuita, quando o TRT pagará, caso tenha dinheiro, depois de transitar de julgar a decisão. Não é? Em 2005, por uma decisão do Supremo, pega a perícia médica propriamente dita e coloca nesse meio. Qual foi a base financeira de entrada? Foi o ponto fraco do sistema de aplicação do 789, que é o prévio. Foi a maior influência, porque esse cara aqui que dava alguma previsibilidade orçamentária. Pois bem, a resolução teve uma importância secundária, uma base frágil. Em alguns locais, ele simplesmente não se instalou. Não se instalou. E aí vem a reforma trabalhista. E ela nos dá uma opção. Vamos continuar. Vamos ver a reforma trabalhista sob os olhos da aplicação do 789. Tudo bem. Vamos ver. Revive a súmula 236 do 85. Não é? Reviveu. Ó, é o cara que perder, mesmo que seja da justiça gratuita. Né? Traz a OJ para dentro da CLT. Ó, não pode exigir prévio. Né? Mantém as resoluções do jeito que está. Paga quando você quiser e está tudo certo. Voltamos a 1985 com pioras. Com pioras. Então, se a gente continuar olhando isso daí, fica assim. Os honorários periciais serão pagos pelo vencido no objeto da perícia, mesmo se beneficiário da justiça gratuita. O TRT só pagará se não tiver alternativa e se tiver verba sobrando. Essa é a situação que a gente vive hoje. Parágrafo 1. Aconselhamos a não adiantar nada ao período. Se a gente continuar olhando a aplicação do 789, considerar achando isso normal e deixar isso acontecer, foi a primeira coisa que as empresas falaram, pararam de pagar prévio, o que os espíritos fizeram? Foi embora. Precarizou mais ainda o que já era ruim. Era ruim, ficou pior e vai piorar mais. Aí eles inventaram agora de que eles podem fazer perícia médica com não médico. Né? É aquela história, quando está ruim pode piorar. Pode. A precarização total. Fortaleceu a indústria da insalubridade da concausa? Não é vai fortalecer. Já fortaleceu. Na minha região, algumas substâncias químicas começaram a ter efeitos mágicos, elas mudaram as suas características. Até antes da reforma, ela estava citopenia, agora ela está dando leucocitose, está dando um monte de outras coisas. Né? E a indústria da concausa. Né? E está ganhando força assustadora. Eu acho que todo remédio com isso daqui pode dizer. Piora a prestação. Com a piora da prestação jurisdicional, cabe a gente respondermos a seguinte pergunta. A sociedade suportará a manutenção ou aumento dos prejuízos dessa má prestação jurisdicional? E essa má prestação jurisdicional não causará prejuízo a um setor, a um segmento, por exemplo, as reclamadas. Os autores, os trabalhadores também perderão, quer pela dificuldade de acesso, quer pela mitigação das indenizações, como a gente tem percebido. Ocorre que a mitigação das indenizações devidas faz com que a Justiça do Trabalho tenha pouca ou praticamente nenhuma influência na melhoria dos ambientes de trabalho. A outra questão é se a Justiça do Trabalho resistirá.
A meu ver, a resposta para essas duas perguntas é não. Portanto, abandonar a aplicação do artigo 789 é necessário, é urgente, mas, acima de tudo, ela é possível. E por que ela é possível? Ela é possível porque a própria reforma trabalhista de 2017 deu a resposta. A sociedade se cansou do modelo vigente, se cansou dos malefícios que ele vem trazendo para toda a sociedade e ofertou uma alternativa. A reforma, ela alterou o artigo 818 da CLT. O artigo 818 da CLT dizia que o ônus da prova cabia a quem alegava. Agora não, agora a CLT traz no seu bojo um novo conceito de ônus de prova. Cabe a quem quer provar um direito fazer a prova, mas também cabe a quem quer negar um direito que tenha presunção legal de veracidade provar. Além disso, introduz a inversão do ônus da prova. Essa é a mudança fundamental que a reforma trabalhista trouxe no âmbito pericial. Então vamos lá. O ônus da prova, direito. O que é o direito? É um fato que tem presunção legal de veracidade. Esse fato independe de perícia. No Brasil, existe a lista de doenças ocupacionais e o nexo técnico epidemiológico. Um trabalhador que é portador de uma dessas doenças, quer da lista de doença ocupacional, quer do DETEP, ele tem a sua presunção legal de veracidade admitida. Quando o médico do INSS aponta que esse afastamento é pelo Código B91, ele não está afirmando um direito, ele está presumindo a veracidade desse direito. E cabe, então, à empresa provar, negar esse direito. É o que diz a Lei 8.213 de 91. Portanto, o direito previdenciário e, com muita frequência, o direito civil já reconhece essa presunção legal de veracidade. Entretanto, na Justiça do Trabalho, a despeito de se dizer que é uma justiça protetiva, que tem como princípio a predominância da linha mais benéfica ao trabalhador, é a única que ainda não reconheceu esse direito. Até quando isso pode persistir, ou é possível que isso persista, Lógico que cabe à reclamada negar esse direito. Logo, é a reclamada que deve pedir a perícia. Outra questão interessante sobre o ônus da prova, ainda sobre o ônus da prova, é a obrigação legal de fazer. Ora, é a empresa quem tem que garantir e preservar a saúde e a integridade física do trabalhador. É a empresa quem tem que vigiar os agravos possivelmente relacionados com o trabalho, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. E é a empresa quem deve adaptar o trabalho às características individuais do trabalhador. Logo, cabe ao empregador provar ter cumprido sua obrigação legal. Assim sendo, é o empregador quem deve pedir isso. E, por fim, existe ainda a inversão do ônus da prova. Quando uma prova é difícil ou impossível para um lado, ou quando ela é mais fácil para uma das partes, aplica-se a inversão do ônus da prova. E, para quem é mais fácil para o autor provar o nexo, ou é mais fácil para a empresa negar esse nexo, uma vez que ela tem acesso a uma série de documentos e informações que o trabalhador não tem. Isso quer dizer que nós não podemos continuar não aplicando a inversão do ônus da prova na Justiça do Trabalho. Muito bem. Considerando isso, a única saída possível é que, uma vez decidida a perícia, se faça um contrato entre o perito e a justiça, entre o prestador e o beneficiário, onde os honorários são previamente acordados e não mudarão em função de A ganhar, B ganhar, de quem ganha. E eles são pagos logo após os esclarecimentos. É fundamental que o perito deixe de ser o terceiro na lide para que as perícias deixem de ser feitas sob suspeição. E por fim, em seguida, o juiz define o pagador, através de um ato administrativo, e jamais, nunca, por sentença. E por fim, a sentença definirá o responsável.
que é um acerto entre as partes. Perito não é, ou pelo menos jamais deveria ser, ou ter sido, parte no processo. Portanto, se assim procedermos, os honorários deixarão de influir no resultado final. Isso atrairá peritos, vai gerar perícias qualificadas e, obviamente, vai gerar uma boa prestação jurisdicional. Haverá pacificação social através da resolução de conflitos. A Justiça do Trabalho deixa de ser uma fomentadora de conflitos. E nós teremos uma justiça prestigiada, tal qual foi imaginada quando de sua criação. E isso já ocorre, né? O TRT-8 no Pará abandonou o modelo de autonegação, deixou de aplicar o artigo 789 ao perito e adotou uma postura protetiva ao trabalhador. Temos aqui a referência, né? Isso é uma alta de audiência, não é uma sentença. No que tange aos honorários periciais, os mesmos são arbitrados em R$3.000. Isso não é honorário prévio, isso é um honorário definitivo. Como requereu a perícia, a reclamada deve efetuar o depósito no valor referente aos honorários periciais civil fixado, num prazo de 5 dias, sob a pena dispostas no artigo 359 do CPC. Artigo 359 do CPC antigo, não estou aqui a falar do novo CPC, diz exatamente da veracidade de documentos. Por fim, mudar é preciso, urgente e, acima de tudo, possível. Nós não podemos jamais esquecer que quando a ciência sai da perícia, a justiça sai dos tribunais. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência.